Vamos gravar agora a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. No livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 1, ele diz assim: Ao sair do templo, os discípulos aproveitaram-se de Jesus e fizeram no apreciar a construção. Era muito grande a construção, né? Foi 48 anos para fazer, é uma das maiores construções do mundo que tinha na época, e estava em bastante, já tinha inaugurado, tava muitos anos que eles estavam usando, né? Que é Salomão que fez, né? E daí Jesus disse assim no versículo 2. O que ele disse? Ele disse porque os pessoal que cuidavam de lá, que estavam no templo, que estavam na casa de Deus, agindo tudo o contrário, fazendo tudo o contrário, prejudicando a humanidade. Então Jesus não veio para explicar, mas ele não gostava daquilo, porque ele é o próprio Senhor, né? Então ele falou: da casa do meu pai vocês fazem um bando de corruptos, de ladrões, fazendo coisas que não deve fazer, né? E aí, na saída, eles disseram assim: Jesus, porém, respondeu-lhe: verdade a todos esse edifício, em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Olha para você ver, ele estava profetizando o que ia acontecer. Não é que ele ia fazer, não. Ele já sabia que ia acontecer dali alguns anos. E eles ficaram assim, né? Porque quando você viu uma pessoa falar isso num prédio daquele tamanho, uma coisa daquele jeito. Mas é o jeito que eles fazem, que eles eram, né? E no versículo 3, indo ele assentar-se no Monte das Oliveiras, chegaram-se os discípulos e, estando só com ele, perguntaram-lhe: quando acontecerá esta? Qual será o sinal da tua volta ao fim do mundo? Eles ficaram preocupados já que ia ter um fim do mundo, mas não era, né? E respondeu-lhe Jesus: cuidai, no versículo 4 diz assim: cuidai que ninguém vos seduziza. E no versículo 5 ele diz assim: muitos virão em meu nome dizendo: sou eu o Cristo, e reduzirão a muitos, induziram a muitos, né? Vão falar tudo que a parte que ele falou quase, mas não vai fazer. Não fazer milagre nem nada, porque eles não são nada, né? Mas vão seduzir o povo. E no versículo 6 diz assim: ouvido falar de guerras, de rumores, de guerras, atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Olha quantas guerras já teve, né? Então, querendo já fazer a terceira guerra mundial, né? De acabar com o povo, matar milhões e milhões de gente. É o povo que não tem inteligência, não sabe quem que é nosso Senhor Jesus Cristo. Pelos poderes deles, né? Começam a matar a gente perto deles, igual tá fazendo nesses países aí, e depois começam a querer mais e mais e mais e querer invadir as coisas que não é deles, para dar guerra, né? E no versículo 7, Jesus diz assim: levantai-se a nação contra a nação. Olha aí o que é. Reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares.
Ele está explicando das guerras. E no versículo 8 ele diz assim: isto será apenas o início das dores. Quer dizer, quanta gente que morre, se aleja, se tudo já é princípio das dores. E no capítulo 24, do versículo 9, ele diz assim: então serei entregue nos tormentos, matar-vos, e eu será por minha causa objeto de ódio para todas as nações. Está dizendo que já vão matar, vai acontecer com os discípulos, e isso por causa de ódio das nações. E no versículo 10 ele diz assim: muitas sucumbirão, traíram-se ao naturalmente se odeiam. E no versículo 11 ele diz assim: levanta-se muitos falsos profetas e seduzidos a muitos. É o que fizeram, né, antigamente. E até hoje tem muita gente que fala que é profeta, sendo que não é. E o último profeta foi João Batista, né? Um dos melhores profetas que teve na terra, né? Porque estava explicando a vinda do Senhor, abrindo limpando o caminho para eles chegar e passar e ver aonde que estava o Senhor, mas eles não acreditou, né? E no versículo 12 diz assim: e antes do processo crescendo da iniquidade e caridade de muitos esfriarão. Muito amor, né? Muita coisa esfriará, porque é muita coisa que eles fazem, daí acaba a caridade, acaba o amor, acaba tudo. Só querem saber de tirar as pessoas, deixar as pessoas sem ter aonde ir, né? Em 13, capítulo 13, ele diz assim: entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. E no versículo 14 diz assim: este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para servir de testemunho de todas as nações, e então chegará o fim. Então Jesus está dizendo que o evangelho dele vai chegar em todas as nações do mundo, que nem, por exemplo, eu sou uma pessoa pequenininha que não tenho capacidade para nada, mas deu essa oportunidade de eu falar o que Jesus escreveu, que está nos livros dos escritores, e essas falas que eu falo chegará em muitos países do mundo, que é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu falo isso, para poder a palavra dele, para poder ela chegar onde estão pessoas que talvez não sabem ainda como que é a escritura, que fala em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo está falando aqui, para servir de testemunho de todas as nações, e então chegará ao fim. Quer dizer, o evangelho é o testemunho do reino, será pregado pelo mundo inteiro. Está sendo pregado, porque agora tem essa internet, né? Então ela leva no mundo inteiro. Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser ouvir, mas outras vezes outras pessoas falam, eles ouvem, para poder daí chegar ao fim. Nosso Senhor Jesus Cristo fala certinho o que está acontecendo, para que todo mundo entenda, todo mundo que fale, porque Ele ama todos, ama vocês, todos ama nós. Amém.